Hi guys, tudo bem com vocês? Teacher Carlos aqui. Pois bem, pessoal, nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando aí sobre endereços, como dar as direções para as pessoas para chegar em determinados lugares, a gente vai continuar tratando esse assunto, tá? Mas o objetivo específico da nossa aula é respeitar os turnos de fala. Então a gente tem trabalhado muito com diálogos, né? Conversações para determinados propósitos. Então quando alguém vai falar sobre como chegar em determinado lugar, se estabelece uma conversa. E existem os turnos de fala, né, gente? A vez de cada um falar. Então, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, tá? Você sabe pedir um endereço em inglês e dizer onde mora, né? É o que a gente vai aprender hoje, é sobre o que a gente vai falar na aula de hoje, tá ok? Então, para a gente iniciar aqui a nossa aula, pessoal, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login @escola e senha, tá? Para a gente poder falar mais sobre como onde uma pessoa mora e coisas afins aí, né? Então, lembrando que o endereço da plataforma Inglês Paraná é o www.escoladigital.pr.professor.pr.gov.br/inglês_Paraná, tá ok? Então a gente vai dar um tempinho para que vocês possam acessar a plataforma e já já a gente volta para começar a nossa aula. Bom, pessoal, então agora que a gente já fez login na plataforma, a gente viu aqui na nossa aula passada a revisão dos lugares, com as preposições de lugares, os endereços em língua inglesa. Hoje a gente vai trabalhar com as expressões, né, parte 3 da nossa aula de como pedir endereços e fazer uma tarefa final, né, onde a gente vai revisar aí todos os elementos que a gente aprendeu na aula de hoje, tá ok? Então vamos iniciar aqui. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai assistir a esse vídeo, onde serão apresentadas algumas expressões sobre como falar aí, né, pedir os endereços para as pessoas em língua inglesa, e depois a gente vai comentar a respeito. Vamos lá. So Todd, are you coming to the party Friday night? Party? What party? The party at my apartment? Oh, yeah. Sure. Where do you live? I live at 1215 Maple Road. 1215 Maple Road. The cross street is 4th Avenue. Oh, right, I know 4th Avenue. I live in the apartment building between the library and the park. Okay. I'm on the 11th floor, number 70. All right. See you on Friday. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, a gente ouviu uma conversa entre a Sally e o Todd, né, onde o Todd, né, é convidado para uma festa aqui pela Sally, né, e aí a gente tem algumas expressões, né, pessoal, que a gente pode usar nessa situação quando se pede os endereços, porque a Sally vai dar uma festa e ela necessita saber, aliás, o Todd necessita saber qual é o endereço, né, pessoal. Então, olha só, a gente teve a expressão where do you live, né, pessoal? Aqui, ó, dita where do you live? Where do you live, né, que é onde você mora em língua inglesa. Aí, para qual a Sally respondeu, né, I live at 1215 Maple Road, né, eu vivo na Maple Road, no número 1215. Né? E aí, pedindo informações mais detalhadas, o Cross, aliás, o Del Todd, desculpe, ele pergunta ali, what's the cross street, né? Qual que é a rua que cruza, próximo do endereço. Aí a Sally responde, the cross street is the 4th Avenue, né? A rua que cruza é a 4ª Avenida.
né? E dando mais informações detalhadas sobre o endereço dela, ela diz, né? Between the library and the park, quer dizer, entre a biblioteca e o parque. E fala que sobre o prédio dela, né, que ela vive no 11º andar, né, in the 11th floor, né, lembrando que números ordinais, né, pessoal, a gente sempre tem esse somzinho no final, 11th floor, number 17, né, no número 17, no 11º andar. Então aqui a gente teve a apresentação dessas palavras que a gente pode usar toda vez que a gente vai pedir endereços, essas frases, né, pessoal, que utilizamos nessa situação. Bom, então vamos à frente, pessoal. Olha só, perguntando endereços em inglês. Use essas perguntas para saber onde alguém mora ou o endereço de um lugar, né? Where do you live? I live on Pine Street. Né? Então, como a gente pode ouvir aqui, where do you live? I live on Pine Street. Onde você mora? Eu moro na rua Pine, né? Na Rua dos Pinheiros. Então, olha só, what's your address? It's 507 Pine Street, quer dizer, é na Rua Pine, número 507. Percebam, pessoal, que aqui eu tenho duas maneiras diferentes de fazer basicamente a mesma pergunta. Aqui a gente tem aquela questão lá da adequação linguística. Quando você precisa ser mais informal, você pode dizer where do you live? Onde você vive, onde você mora. E quando você precisa ser mais formal, aí você fala what's your address? Né? Qual é o seu endereço? Né? Então é uma questão de escolha na conversação. Né? E a gente tem o outro ali, né, pessoal, what's the address of the restaurant? Quando você precisa perguntar o endereço de algum outro local, né, por exemplo, esse ponto comercial, né, gente? Então, what's the address of the restaurant? The restaurant is at 819 Ocean Avenue. Lembrando que eu posso falar os números de maneira diversa, diferente, como a gente já tinha comentado na aula anterior, né, pessoal? Eu posso falar 819, né, 819, eu posso falar 819, né, 819, então isso também varia, né, conforme a escolha do falante, a gente tem que se ligar nessas questões, tá? Então, dessa maneira aí, basicamente, que a gente utiliza essas expressões para poder perguntar o endereço, ou de onde você mora, ou de pontos comerciais, de outros pontos na cidade, tá ok? Então, na nossa próxima parte, pessoal, a gente vai ver mais algumas expressões. Olha só, depois de ouvir o endereço, você pode precisar fazer algumas outras perguntas, como por exemplo, what's the cross street, né? Qual que é a rua que cruza, qual que é a rua próxima ali daquela quadra, né, do endereço. Aí a resposta pode ser, the cross street is the 4th Avenue, né? A travessa ou a rua que cruza é a 4ª Avenida, the 4th Avenue, né? What's your apartment number, né? Digamos que você viva então num condomínio, num prédio e a pessoa quer saber, né, qual é o número do seu apartamento. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, existem maneiras diferentes de dizer os números, né? Eu posso falar 2314, ou posso falar 2314, né, gente? Dividindo 2314, ou 2314, né, pessoal? Fica a critério do falante a maneira como ele vai dizer. E aí, pessoal, what floor do you live on? Né? É a maneira como perguntamos em língua inglesa em que andar você mora, né? E a resposta pode ser I live in the 23rd floor, né? Eu vivo no 23º andar, né, pessoal? Então, dessa maneira, a gente pede informações mais específicas a respeito do endereço para que a gente possa chegar ao local, né? Sem maiores problemas, tá ok? Bom, agora que a gente já teve a apresentação dessas expressões que nós utilizamos, pessoal, vamos fazer um exercíciozinho aqui para ver se a gente entendeu bem a mensagem, tá? Então, essas são frases, pessoal, tá? Perguntas, na verdade, e vocês devem ligar as perguntas às respostas, tá? O prof vai dar um tempinho para vocês, percebam que são todos conteúdos que nós já trabalhamos anteriormente, tá? E logo depois a gente vem aqui com as respostas corretas para responder, né, o exercício.
E aí, pessoal, conseguiram fazer os exercícios? Beleza, então vamos agora verificar quais são as respostas corretas. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é Is it next to the bank? Né? Que é a pergunta, fica perto do banco? Né? Isso fica perto do banco? Então a única resposta possível, né, é No, it's near the park. Não, é perto do parque. Né? Para a segunda pergunta aqui, What's the cross street? Né? Qual é a rua que cruza? Qual é a travessa? Né? A rua que cruza o caminho ali, a única resposta possível aqui, pessoal, é The cross street is the Sunshine Drive, né, gente? A rua que cruza é a Sunshine Drive. Para a pergunta, What floor do you live on? Né? Em que andar você vive? A única resposta possível é I live on the 25th, né? Eu vivo no 25º, né, andar aqui. What's your address? Qual é o seu endereço? Uma maneira formal de perguntar, né, pessoal? A resposta correta para essa é It's 21 Maple Street, né? No número 21 da rua Maple, tá? E para a pergunta Where do you live? Que é uma maneira mais informal de perguntar, né, pessoal? Pode ser What's your address or Where do you live? A resposta seria, né, I live in Los Angeles, né? Vivo em Los Angeles. Então aqui a gente concluiu essa parte aqui, né, pessoal? Agora a gente vai treinar, gente, a pronúncia. Lembre-se sempre de testar aqui, né, o áudio de vocês, quem está, né, com acesso à plataforma, para ver se está tudo funcionando certinho. Então a gente vai testar o nosso áudio aqui. Teste, testando, teste. Teste, testando, teste. Aí, como nós ouvimos aqui, a gente pode seguir à frente. Então, olha só, todas as frases que a gente tinha aprendido, né, que a gente aprendeu ao longo da aula, a gente agora vai aprender a pronunciar da maneira correta. What's your address? Aquele aluno que não tiver acesso à plataforma, pessoal, por favor, repita depois do teacher, ok? What's your address? Qual o seu endereço? I live at 2905 10th Street. I live on 2905 10th Street. Então perceba que a plataforma pegou algo de errado aqui, né, pessoal? Porque eu disse on, né? Então olha só. I live at 2905 10th Street. Agora tá ok. Então, pessoal, olha só. Para endereços com número, lembre-se que a preposição at, e aqui foi dito 2905, 2905. Então, muda-se um pouco a maneira como se pronuncia, dependendo do falante. E 10th Street, né, gente, porque é um número ordinal, então é necessário que o número 10 tenha esse TH aqui juntamente, ok? What's the cross street? What's the cross street? Qual a rua que cruza, né, pessoal? The cross street is 4th Avenue. The cross street is the 4th Avenue. A rua que cruza é a 4ª Avenida. What's your apartment number? What's your apartment number? Qual é o número do seu apartamento? My apartment is number 16. My apartment is number 16. Bastante cuidado na hora de pronunciar o 16, pessoal, é mais alongado. Se você diz 60, você estará dizendo 60 em inglês. What floor do you live on? Em que andar você mora? I live on the second floor. I live on the second floor. Eu moro no segundo andar. Então aqui a gente concluiu essa etapa, pessoal, né? Conseguimos treinar aí a nossa pronúncia da maneira correta, né? E agora concluímos essa etapa, vamos para a próxima. Bom, pessoal, então agora que a gente terminou a etapa para aprender expressões sobre como pedir endereços, né? Fazer isso de maneira formal, de maneira mais informal, né? O que a gente pode pedir. A gente vai fazer agora uma tarefa final, onde a gente vai usar todos os conhecimentos que a gente trabalhou, né, pessoal? Com relação às expressões, vocabulário, né? Para revisão dos lugares, endereços e pedir endereços em inglês, tá ok? Então, vamos começar.
Então, olha só, pessoal, é mais uma daquelas atividades onde a gente pratica um diálogo. A gente vai tocar aqui o vídeo, né? Vai rolar uma conversa com essa moça aqui e a gente vai ter que interagir de maneira adequada, né? Todas as perguntas que ela fizer, a gente deve escolher a resposta correta, mas não é marcar a resposta correta, é falar, né? Então, aqueles alunos que por algum motivo não têm acesso à plataforma, pessoal, repitam depois do teacher, tá ok? Para treinar a questão da fala, tá? Então, olha só, o contexto é o seguinte, dizendo a alguém onde você mora. Você e um amigo estão conversando sobre uma festa. Ouça e grave a resposta correta. Então, vamos lá. Are you coming to my party this Saturday? Né? Então, olha só, a moça começa nos perguntando, Are you coming to my party this Saturday? Né? Ela pergunta, você vai vir para minha festa no sábado? Né? E nós temos aqui as 3 possibilidades de resposta, né, gente? Are you busy this weekend? Que significa, você está ocupado esse final de semana? Né? A letra B, né? I live at the 1216 Olympia Boulevard, né? Eu moro no número 1216 do Boulevard Olympia, ou eu vivo no Boulevard Olympia no número 1216. Ou, yes, I am, what's your address? Né? Sim, eu estou, qual é o seu endereço? Bom, pessoal, se ela perguntou se a gente vai para a festa, a única resposta possível aqui é a letra C. Yes, I am, what's your address? I live at 758 Park Drive. Né? Então aqui ela fala, né, sobre o endereço. E aí a gente tem que pensar, pessoal, que muitas vezes o endereço só, o nome da rua com o número, é insuficiente para a gente saber chegar ao local, né, pessoal? Então, a gente tem essas 3 opções. What's your address? Qual o seu endereço? Que não faz sentido porque ela acabou de nos dizer. What's the cross street? Que é qual é a rua que cruza, que é quando eu estou querendo aprofundar, né, as informações sobre onde a pessoa mora. Ou are you having a party? Que também não faz sentido, uma vez que ela já disse que vai dar uma festa aos sábados. Então a resposta correta aqui só pode ser a B. What's the cross street? The cross street's 3rd Avenue. Então agora ela disse, né? The cross street is 4th Avenue, né? A rua que cruza é a 3ª avenida, né? E aí, né? Eu tenho que continuar a conversa de uma maneira que faça sentido. Então, so what's the cross street? Opa, ela acabou de responder. Não faz sentido dizer a resposta A. Cool. Are you having a party? Mais uma vez, a gente já sabe que ela está dando uma festa, então não faz sentido, né? Fazer a pergunta B. E letra C, ok, 4th Avenue and Park Drive, né? Então, ok, 3ª avenida e a rua Park. Então, vamos lá. Ok, 4th Avenue and Park Drive. That's right. My apartment building's across the street from the big supermarket. Sim, e aí ela disse, você está certo, né? That's right. My apartment is across the street from a big market, né? Então ela falou ali que o apartamento dela fica em frente, né? Cruzando a rua de um grande mercado ali, né? Então olha só, qual pergunta faz sentido que nós façamos agora, né, pessoal? Where is your apartment building? Onde que é o seu apartamento? Do you live in a big house? Você vive numa casa grande? Ou what's your apartment number? Bom, pessoal, eu sei onde fica o apartamento, mas eu não sei ainda o número, eu não sei esse detalhe. Então a única pergunta que faz sentido fazer aqui é a C. What's your apartment number? It's number 12. Ela respondeu, it's number 12, é o número 12. Qual a pergunta que faz sentido agora, pessoal? Great, what's the address? Ótimo, qual é o endereço? Não, ela já disse, não faz sentido. Sure, it is an apartment. Claro, é um apartamento. Bom, a gente também já sabe que é um apartamento. Não faz sentido fazer essa pergunta, pessoal. Sendo assim, a única resposta possível é a resposta C. Ok, number 12, what floor? Ok, number 12, what floor? I'm on the 3rd floor. Então assim, a gente perguntou, ok, número 12, em que andar? E ela disse, né, the 4th floor, ela disse que ela está no 3º andar. Então, para a gente concluir a conversa, pessoal, de que maneira a gente deve fechar essa conversa? Qual das opções? Letra A, are you having a party? Você vai dar uma festa, uma pergunta.
Não faz sentido, porque a gente já sabe que ela vai dar festa. I'm sorry, but I'm busy this weekend. Desculpa, mas eu tô ocupado esse final de semana. Oh, cool, see you this weekend. A única resposta possível é cool, see you this weekend. E com isso, pessoal, a gente concluiu mais uma etapa da nossa aula. Bom, pessoal, então agora que a gente já concluiu os exercícios da plataforma, vamos recapitular o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então a gente aprendeu maneiras diferentes de perguntar o endereço para a pessoa. What's your address? Or where do you live? Né? Onde você mora. Então a gente sabe que dependendo da situação a gente escolhe entre uma frase ou outra, se a gente quer ser formal ou informal. A gente falou novamente sobre preposições de lugar, a gente aprendeu sobre as expressões aí para falar quando a gente pede os endereços e quando também a gente dá mais informações sobre onde a gente mora, né? Então dessa maneira aí a gente fechou esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos numa próxima oportunidade. Goodbye!